Bom dia, meus amigos. Tudo bem com você? Eu espero que sim. É muito bom ter a sua companhia para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Hoje nós estudaremos, na verdade, faremos a recapitulação da lição da Escola Sabatina, a lição de número 6. E o tema da semana é As Duas Testemunhas. Olha que tema interessante. E o verso para memorizar, ele se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 8. E para fazermos hoje a nossa recapitulação, tenho a companhia aqui do nosso irmão Reginaldo. Bom dia, um sábado feliz e deleitoso para vocês. Que bom podermos estar juntos, né, para compartilhar das bênçãos da palavra de Deus por meio dessas lições aí e que nós possamos trazer para a nossa vida diária uma experiência renovada e um companheirismo e uma aproximação maior com Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso irmão Wagner. Feliz sábado a todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Estamos aqui fazendo o melhor para vocês, viu? Então vocês possam poder aproveitar essa recapitulação. Exatamente. E como o Wagner falou, essa programação, essa transmissão, ela é feita especialmente para você que nos acompanha, viu? Eu já convido a você a pegar a sua Bíblia, porque iremos fazer o estudo da lição com base na Bíblia. Eu vou pedir para, antes de lermos aqui o nosso verso e começarmos a lição, vou pedir para a Reginaldo fazer uma oração. Oremos então. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui nesses estudos. Pedimos a presença constante, incessante do Teu Espírito em nosso meio e também dentro de nós. Amém, Senhor. Que Ele possa trabalhar e operar maravilhas também no coração de cada ouvinte, cada pessoa que passa por aqui, por esse YouTube, no intuito de aprender mais a respeito de Ti. Visite cada pessoa, cada lar, cada irmão, presente ou ausente, que todos possam ser alcançados por Tua graça, Tua misericórdia e a luz que há em Tua palavra. Amém. Amém, Senhor. Você lê o verso para a gente, Wagner? Leio sim. Isaías 40, verso 8 diz bem assim: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém. Que bom que a palavra de Deus ela permanece para sempre e não muda, né? Não muda. Porque já pensou ao longo das eras, desde Adão até os nossos dias, se não tivesse esse guia tão claro e preciso que é a palavra de Deus, para nos orientar no rumo que Deus quer que sigamos. Então, nós ficaríamos à deriva. Hoje nós temos a palavra, que é o nosso guia de fé e de prática, e muita gente ainda tentam pegar atalhos. Agora, imagine se não tivesse a palavra de Deus para nos guiar, né? E como diz aqui o verso, ela dura para sempre. Exatamente. E assim, o tempo que ficamos com ela presa, né? Que essa média de 1.260 anos, a gente chama de período de trevas, né? Exatamente. Então, o período em que o mundo, de forma religiosa, cristã, foi regido pelas tradições e dogmas que a igreja medieval impunha, né? Sim. Então, assim, de certa forma, a gente tem que dar muito graças a Deus, porque por mais que houve algumas mudanças, no original da Bíblia, nada se mudou. Sim, exatamente. Né? E assim, o que eu paro para analisar é que só fizeram a questão de acrescentar tradições. Só que essas tradições nos prejudicaram muito. Esse período de trevas, como a gente até estava conversando ontem, né, irmão Régio? Esse período em que nós ficamos sem a Bíblia exatamente nas mãos por completo, para poder esmiuçá-la de capa a capa, a gente foi sendo influenciado por essas questões. E algumas coisas que perduram até hoje, né? Tirou-se a Bíblia, a palavra de Deus, e introduziram-se as tradições humanas. Né? Exatamente. E é por isso que passamos por esse período de trevas. E vários tipos de tradições que interferem muito na questão de doutrina da Bíblia. Não que seja um fator predominante a questão doutrinária, mas influencia como o cristão ele vai reger a sua vida, né? Exato. Porque assim, a questão da vida após a morte, né? A igreja colocou isso, em que depois que a pessoa morre, a pessoa vai para um outro estágio, em que... E aí tem outra situação também, a questão da purgação. Você tem 7 dias para
orar pela alma aquele seu ente querido para que ele não vá para o inferno. Então, assim, e que o inferno, ele é uma situação, uma situação ali de fogo, né? Então, não souberam interpretar e foram colocando essas doutrinas, né? Então, assim, e colocando medo na população. Então, a população nesse período de trevas foi acreditando na Bíblia como algo tenebroso, né? Exatamente. Aqui na introdução da lição da Escola Sabatina, conta que a experiência de Tyndale, né? Ele teve as Bíblias solapadas pelo bispo de Durham Exatamente. e depois ele conseguiu, uma nova façanha, espalhar a Bíblia com maior profusão. E aí perguntaram para ele, como você conseguiu isso, né? Essa façanha de jogar a Bíblia na mão das pessoas com muito mais, assim, extensividade do que antes. Aí ele disse, foi o bispo de Durham que me ajudou. O bispo tinha tomado as Bíblias e tinha queimado. Só que ele, tomado assim, ele conseguia comprar as Bíblias todas. Para destruir. Para destruir. E ele destruiu. E o dinheiro que ele gastou para comprar as Bíblias rendeu uma quantidade maior de Bíblias. Ele negociou e agora a Bíblia estava... Isso é uma experiência pequena que nos mostra como é impossível lutar contra a palavra de Deus. Exatamente. Como ela tem poder. Foram mais de 1000 anos de profetizando, como diz aqui o tema da semana, vestida de pano de saco. Exatamente. Porém, isso não foi suficiente para destruí-la completamente. Pelo contrário, depois disso, depois de ser sufocada, ela aparece muito mais brilhante do que nunca. Muito mais extensiva do que nunca. Jamais, em toda a história da raça humana, a Bíblia foi tão difundida como foi depois do fim da Idade das Trevas, da Idade Média. É isso mesmo. Interessante que nesse período, exatamente no período das trevas, onde a Bíblia foi tirada da mão das pessoas, e as pessoas foram proibidas a ter acesso à Bíblia. Foi exatamente nesse período que as duas testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Ou seja, a gente vê na história aí que durante esse período aí de perseguição, de trevas, aqueles que possuíam a Bíblia, ainda que não ela completa, mas pelo menos parte delas, eles viviam escondidos nas cavernas e guardavam esses exemplares da Bíblia enrolados em panos de saco. É por isso que vem essa expressão. A exemplo dos valdenses, né, Regi? Sim. Que eles eram perseguidos, viviam escondidos nas cavernas e de lá eles copiavam parte da Bíblia e saíam pregando para as pessoas. E assim, Fábio, eu não vou fugir do assunto aqui não, viu, Regi? Mas é também nesse ponto. O que eu quero explicar? A gente pensa que só a Bíblia em si ela foi presa. Mas em relação à questão de avanço de ciência e tecnologia, nós ficamos muito presos. Quantos cientistas daquela época, médicos, pessoas que descobriam, né, muitos avanços medicinais por conta das ervas, né, das raízes, cura de doenças, essas pessoas também eram mortas, né, eram colocadas na fogueira, em forcas. Isso há 500 ou 400 anos atrás. Pouco tempo. Exatamente. Está entendendo? A questão de Galileu Galilei, Cristóvão Colombo e muitos outros. Você fala naquela época que a Terra, ela era... ela não era o centro do universo, né? E ela não era o centro do universo e também que ela era redonda, né? Tipo assim, não é redonda, mas de forma, né, oval, né? Então, assim... Se você falasse isso há 400 anos atrás, 500 anos atrás, você iria servir de chacota e iria ser perseguido. Galileu Galilei, né, com as suas teorias. Então, assim, pessoas que foram muito perseguidas, e não só porque eles eram cristãos, mas porque eles traziam algo de novo. Mulheres, elas eram acusadas de bruxaria, poderiam ter até algum tipo de envolvimento também.
com a bruxaria. Mas eu falo assim, muitas pessoas também morreram não por conta da bruxaria, mas morreram porque descobriram doença através de algum medicamento. Exatamente. E a igreja medieval romana, naquele período, ela destruiu essas pessoas, destruiu a descoberta da ciência. Um atraso de 1.300 anos, porque esse atraso começou muito antes de 1.260 anos. Né? Então começou a ser perseguida desde os anos 70, quando Jerusalém foi destruída. De lá para cá, nós sofremos um atraso muito grande. Talvez descobertas de muitas doenças poderiam ser antecipadas. Isso mostra para a gente, Wagner e Regi, e os irmãos que nos acompanham, que o domínio desse poder durante os 1260 anos foi em todas as áreas. Tudo. Não foi só na parte religiosa. Essa predominância, né, supremacia, ela atingia todas as áreas da sociedade. E realmente, como Galilei dizia, que ele descobriu que antes de Galilei acreditava-se que o Sol não era o centro do universo, mas a Terra. Todo o sistema solar, ele rodava em torno da Terra. Era a crença da época, né? Exatamente. O Sol, ele rodava em torno da Terra. E Galilei falou, não, o Sol, a Terra é que volta, que roda em torno do Sol. E por isso ele foi perseguido e até morto. Mas, enfim, a gente vai ver que as duas testemunhas que nós, pelo estudo da palavra, acreditamos que são as Escrituras, né? O Antigo e o Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Ela também foi perseguida, proibida, foi destruída, tentaram destruir, na verdade, né? E a gente vai ver que Deus, a verdade sempre prevaleceu, né, Regi? Isso. Ontem à noite nós estávamos conversando quase que assim nos bastidores. Foi até Wagner aqui que nos lembrou, fale isso na live. Durante os primeiros séculos da era cristã, a gente pensa que os cristãos naquela época não tinham nenhuma luz, nenhuma revelação sobre as profecias em Apocalipse. Mas engana-se quem pensa dessa maneira. Se o Apocalipse foi escrito primeiramente para as pessoas da época de João e após a sua época, ao longo da sua época, depois da sua época, é porque tinha Deus um propósito para eles também. Deus não escreveria códigos indecifráveis para uma pessoa de uma época, para só as pessoas de uma outra época bem futura pudessem entender. Exato. Então havia um domínio, sim, das profecias de Apocalipse antes da dominação da ponta pequena, como anunciada por Daniel, né? Sim. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o mesmo período aqui relatado. Havia também o seguinte: cristãos que, depois de estudar Apocalipse, depois de estudar Daniel, passaram a orar a Deus, pedindo a Deus que o Império Romano não caísse. Porque eles já haviam identificado que depois da queda do Império Romano, um próximo poder tomaria lugar na face do planeta Terra e que teria ações devastadoras nele. E Daniel é descrito como a abominável da desolação. Exato. No Novo Testamento fala da grande tribulação, período de grande tribulação, que seria tão devastador que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A abreviação desse tempo se deu com a luz da Reforma Protestante, que ocorre bem antes do fim do período de dominação papal. Exatamente. É isso mesmo. E assim, Regi, a gente, quando alguns irmãos que nos assistem, né, quando vê falar de profecias, fala assim, não gosto de Apocalipse, porque fala de cabeça de leão, um monstro, tantas patas, tantas cabeças, vários chifres. E assim, o que a gente para analisar no estudo da Apocalipse, como conversamos, Regi, é que naquele período existia conhecimento de cada significado que isso tinha, né? E que devido a essa prisão da Bíblia durante todo esse longo período foi se perdendo essas identificações. E aí a igreja no período romano já utilizou essas coisas para poder amedrontar os cristãos naquele período, né? Foi isso basicamente que aconteceu, né? Exatamente.
a gente vai ver que as duas testemunhas, ela tem algumas características, né, Regi? E essas características, quando a gente examina à luz da Bíblia, nós percebemos que ela se encaixa perfeitamente com a palavra de Deus, né? É chamado de os dois... Duas oliveiras? as duas oliveiras, né? Que fala lá em Zacarias 4:14, né? Isso. E também é chamado de os dois ungidos, Isso, né? dois Que ungidos. estão a serviço do Senhor em toda a terra. E vai falando algumas características que, quando a gente vai analisar, por exemplo, fala que tem poder para fechar os céus, poder para transformar água em sangue, fazer chover, um monte de coisa. Quando a gente vai perceber, a própria palavra que fez isso através de seus profetas, né? Exatamente. Então, são características que apontam, não para dois seres humanos que vão sair testemunhando, mas a própria palavra de Deus que testemunhou desde o princípio até hoje. A gente encontra em Apocalipse 11, de 3 a 6, o ouvinte pode acompanhar também no texto bíblico lá, que dentre as características das duas testemunhas está o fato delas profetizarem por 1.260 dias. Exatamente. Algumas vezes, e não é uma nem duas, mas várias vezes, nas profecias apocalípticas, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, a gente vê esse período de tempo sendo apresentado. E apresentado normalmente de três maneiras, né? Ou fala 1.260 dias, ou fala um tempo, tempos e metade de um tempo, ou então fala 42 meses. Exatamente. Então, são três formas que a profecia usa para apresentar a mesma verdade, Ao mesmo tempo. apresentar o mesmo período. Aqui, nesse contexto, são as duas testemunhas que são colocadas em evidência. Mas em outros textos nós vemos a besta operando, Apocalipse 13 a gente vê a besta operando, em Daniel 7 a gente vê a ponta pequena Exatamente. operando, principalmente em Daniel 7:25, lá a gente vê que por um tempo, tempos e metade de um tempo, né, ela teria uma perseguição ferrenha contra o Altíssimo e contra os santos do Altíssimo. Sim. Perseguindo, Que diz solapando, lá em Daniel, né? cancelando a lei de Deus Exatamente. e os profetas. O ouvinte sabe que, se você observar, por exemplo, os mandamentos do catecismo, não são os mesmos mandamentos da Bíblia. Exatamente. Na Bíblia, os mandamentos são uma coisa, no catecismo, outra. Foi modificado, o mundo evangélico todo sabe disso, Sim. né, que a proibição da adoração de imagens foi tirada. Eles substituíram, eles fizeram uns ajustes nos 10 mandamentos. Exatamente. Então, ou seja, mudança. E Daniel 7:25 identifica esse período em que essas mudanças ficaram em grande evidência. Foi um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempo na profecia sempre vai se referir a um ano. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. 180 dias, né? Que é o mesmo 42 meses. O período, esse período aí, mencionado só nessas profecias apocalípticas, porém tinha uma origem. De onde eles tiraram essa origem desse período aí? Primeiramente, quando você lê a atuação do profeta Elias, você percebe que por 3 anos e meio foi profetizado que não chovesse. Tanto é que essa partícula das Escrituras aparece como características das duas mensagens, das duas testemunhas. Exatamente. E aí, por quê? Mostrando aí a origem dessa contagem de tempo, né? Está voltada para aquela profecia mais antiga. A segunda profecia mais antiga aparece em Daniel 9, onde é dito que depois de 69 semanas, na última semana, o ungido faria firme aliança com muitos. E nessa metade dessa semana ele seria morto. Ele começaria seu ministério, ele seria ungido no início da sua atuação mesmo, que aí nós identificamos como o batismo de Cristo. Exato. E depois de 3 anos e meio, ele seria morto. Então, novamente, a gente vê aí as origens, fora das profecias de Daniel e Apocalipse, dos 3 anos e meio, né? Ou 1.260 dias, que simbolizam anos aí, um período mais longo de tempo. Então, aparece aí nesse contexto.
Primeiro para falar das profecias, como foi o caso do profeta Elias, que profetizou esses anos de seca, e depois para apresentar o ministério de Cristo, que duraria 3 anos e meio, porque no meio da semana ele seria morto. Exatamente. Depois de 3 anos e meio, Jesus seria morto, depois de começar o seu ministério. E ele estenderia esse seu ministério após a sua morte até o ano 34. A história mostra que no ano 31 ele foi morto, e no ano 34 a Igreja de Deus foi dispersa de Jerusalém e teve que sair para pregar em todo mundo. Exatamente. Após o apedrejamento de Estevão, termina a conversão de Saulo. Aí é um detalhe que os cristãos deveriam se atentar. Aconteceram vários fenômenos que deram a entender que Deus não tinha mais um compromisso direto com o povo judeu como nação, e sim como pessoas em geral, quer judeus, quer gregos. Foi o apedrejamento de Estevão, revelando a rejeição do povo de Israel como nação da mensagem do Evangelho. Foi a conversão de Saulo, O apóstolo dos gentios. o apóstolo dos gentios. Foi também, naquela mesma época, o incidente do lençol, a visão do lençol de Pedro, Pedro, exatamente. quando Deus diz, mata e come, né? mata e come, dando a entender para Pedro, e mais tarde ele compreendeu melhor isso. Quando ele recebeu a visão, ele não entendeu. Mais tarde ele compreendeu que Deus que estava ensinando para ele que não deveria mais considerar qualquer povo comum ou imundo. Exatamente. Não tinha mais esse negócio de judeu, a exclusividade de judeus em detrimento dos gentios. Agora todos poderiam também ter acesso à graça. E em função disso, o Espírito Santo desce sobre Cornélio, exatamente. da mesma forma como se deu no Pentecostes. Exato. Não só em Cornélio, mas todos os familiares. Perfeitamente. A família toda. E, inclusive, todos os gentios que se renderam a Cristo também receberam o poder do Espírito Santo. Então, aí acaba o período de judeus como nação. Durante a última semana, no final da última semana. Nação, no caso, escolhida, né? Como nação escolhida. Não havia mais uma exclusividade para o judaísmo, para a nação israelita e tal, de jeito nenhum. Agora era todo o povo que tivesse conhecimento do evangelho poderia se render a ele. Então, assim, na Bíblia você vê claramente isso aí, né? Isaías já vinha falando também da questão de luz para os gentios, né? Exato. Então, mas o que eu queria frisar mesmo era esse período aí da metade da semana em que ele foi morto, ou seja, dando a entender a profecia de Daniel que Cristo teria um ministério que duraria 3 anos e meio. Exatamente. E esse período aí seria também o mesmo período de supremacia papal, domínio da ponta pequena. Exatamente. Já no Antigo Testamento, a gente já consegue perceber que esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que equivale a metade de uma semana profética, Sim. era, na verdade, o inimigo querendo imitar Cristo. Por isso que ele é identificado como anticristo no Novo Testamento. Ele se coloca no lugar de Deus e ostenta como se fosse Deus e quer controlar tudo como se fosse Deus. Por quanto tempo? 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. O período da profecia de Elias, o período do ministério de Cristo, que agora é imitado pelo inimigo, o anticristo, né? Que seguiria um longo período histórico de 1260 anos. Nós entendemos claramente que no ano, e isso aí você pode pesquisar nos anais da história, né? Sim. Que no ano de 538, a Igreja Católica consolidou os poderes, ela já não era mais uma religião que representava os valores espirituais, mas também valores políticos. Exatamente. Ela recebeu de Justiniano todas as prerrogativas para atuar como chefe de Estado também. E como é até hoje, né, Regi? É uma igreja-estado. Aí no caso, igreja-estado, nem tanto, porque no final da profecia é nos dito que ela sofreria uma ferida de morte. Porém, seria curada. E a cura ainda não aconteceu. Então, assim, quando completasse os 1260 anos, exatamente em 1798, quem está nos ouvindo pode fazer os cálculos aí também, Sim. Vai ver que de 538, período que a igreja recebe todos os poderes, derrota a última das resistências, aí ela começa a contagem de tempo e vai até 1798. Aí o ouvinte pode ver que de 1798 menos 538 vai dar 1260 anos. Que foi a Revolução Francesa por Napoleão Bonaparte. Exatamente. Através dessa revolução, inclusive, ele vai
até o Vaticano e prende o Papa. Pio VI, né? Pio VI, ele é preso e lá na prisão ele morre. No exílio ele morre. Exatamente. E depois disso a igreja perde o Vaticano. Sim. Ali é tomado conta ali por todas as tropas napoleônicas, né? E justamente isso acontece para cumprir a profecia, dando a entender que o longo tempo de supremacia papal havia cessado, acabado. Exatamente. Por isso, assim, a religião protestante pôde prosperar. Durante a Idade Média, a reforma aconteceu, a luz da verdade foi brilhando, mas a Igreja Católica ainda mantinha um domínio absoluto. Mas a cura, só uma dúvida, Régio. Que assim, isso aqui não está detalhado aqui na lição. Mas ela não foi curada, essa ferida mortal que foi a prisão do Papa, o chifre pequeno e tal, ela não foi curada quando foi restaurado o poder papal algum tempo depois? O poder religioso papal foi restaurado, mas o poder como apresentado na Idade Média, não. O poder político, a autoridade que a igreja medieval tinha de mandar prender, mandar soltar, mandar matar, A deixar revolução viver. que ela fazia no período medieval. Essa autoridade que eles tinham como eles faziam, né? Instituía reis, desestronava rei. Então, eles mandavam em tudo. Por exemplo, a gente acabou de citar os cientistas que eles mandavam executar simplesmente porque era considerado hereges. Esse poder, essa autoridade ainda não foi restaurada nesse poder. No caso, a profecia de Daniel, Daniel Apocalipse fala que ela será restaurada no caso. Agora sim, veja bem, os ouvintes. Para a gente fechar também, para voltarmos ao nosso foco, né? Isso. O seguinte, na verdade, a igreja da Idade Média nunca vai ter seu poder restaurado. Ela em si mesma, ela nunca vai ter. Sim, verdade. Ela nunca vai ter. Ela vai usar um outro poder para representá-la. Isso. Por isso que Apocalipse 13 apresenta a besta que emerge da terra. Isso. Ela vai agir, ela vai atuar em nome da besta que, ferida a espada, sobreviveu. Essa sobrevivência se dará por meio da atuação da segunda besta. Exatamente. Entendeu? Então, em si ela fará mesmo. uma imagem para que todos sejam... Exato. Então, observe que quando você estuda a profecia do capítulo 13, você vê que quem faz tudo é a da terra. Exato. Que é um poder político. É um poder político, O poder que vai agir em nome do poder religioso. Exatamente. Então, por isso que você percebe lá que nos detalhes sempre a besta da terra está pedindo para prestar uma imagem à besta que ferida a espada sobreviveu. Exatamente. Então a besta que teve esse poder que perdurou durante 1260 anos, ela levou a ferida mortal, perdeu a autoridade política e religiosa que ela tinha, foi acabado. Esse poder político foi restaurado, ela vai se unir a um poder, esse poder religioso foi restaurado, ela vai se unir a um poder político, que é a besta que emerge da terra, para juntos voltar a ter aquela predominância. Porém, por um pouco tempo, né? Agora nós vamos voltar diretamente aqui ao nosso foco, né? Que Sim. As duas testemunhas, o que ocorre? Quando você faz um comparativo entre o que o capítulo 11 descreve, das duas testemunhas, com o restante das escrituras, você é levado a crer que essas duas testemunhas são as próprias escrituras, é verdade. Sim. São as próprias escrituras. Inclusive, Davi, no Salmo 119, ele deixou bem claro, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, tem um texto também que nos chama muita atenção, não foi mencionado diretamente na lição, mas está muito intimamente ligado ao tema, onde Jesus fala assim, examinai as escrituras, muito conhecido pelos leitores, né? Sim. Porque julgais ter nelas Vida eterna. a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou, em outras palavras, são elas que dão testemunho. Exatamente. São elas as testemunhas. Exatamente. E sabe o que eu fico parando para analisar, Regi, com esse gancho que tu fez aí? É o seguinte, muitas pessoas, como os próprios judeus mesmo, né? Essas linhas judaicas, elas descredibilizam no caso que Jesus realmente foi o Messias, né? Algumas outras igrejas descredibilizam a precisão das profecias de Daniel e Apocalipse, mas nada na história, o que eu fico analisando é como é que essas outras denominações podem fechar os olhos, porque nada na história
se cumpriu de tamanha precisão, conforme que a gente analisa Daniel e Apocalipse, e também Zacarias, como aconteceu durante a história. Você não tem como, você não vê outras opções na história, outras pessoas, outros líderes que pudessem, de forma tão precisa, representar o cumprimento das profecias, como foi Jesus, como foi João, né? E assim, e também o cumprimento com os papas e Napoleão, né, na Revolução Francesa. Então, tudo isso se casa e as pessoas ainda insistem em fechar os olhos, Exatamente. né, porque tudo isso fecha direitinho, bonitinho. Quando outras religiões tentam colocar outras opções, não fecha, não bate. Eles muitas vezes, Rabinho, para responder também, muitas vezes, o que acontece? Eles fazem questão de não levar em consideração o seguinte, a profecia de Daniel que fala sobre o surgir e cair dos impérios. Ali, aquele surgir e cair dos impérios é cronológico. Exatamente. E dá sequência, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma e um poder político-religioso. Então, se você desconsiderar, o que é que eles fazem? Pega isso aqui, tudo bem, até aqui é cronológico, mas isso aqui vai lá para frente. Aí fica uma lacuna. Fica uma lacuna. Não é isso, Regi? Sim. Voltando aqui ao ponto, olha só. Dentre as características que foi desdobrada durante toda a lição, né, das duas testemunhas, sim, nós encontramos também o fato de que são duas oliveiras, os dois candeeiros, as duas oliveiras, que já falamos sobre o aspecto das escrituras como sendo lâmpada para os pés e luz para os caminhos, sim. Mas tem um outro aspecto que foi relembrado aqui por Wagner também, os textos de Zacarias, onde essas duas oliveiras, esses dois ungidos, essas duas testemunhas, como aparece no capítulo 11 de Apocalipse, é uma referência a duas personalidades ilustres da época de Zacarias, quando o povo de Deus estava sendo restaurado do exílio, estava para ser restaurado, né, do exílio de Babilônia. E essas duas personalidades que aparecem, uma é Zorobabel. Exatamente. Zorobabel era como se fosse o rei, né? Ele era o governante do reino, já em processo de restauração após o exílio. Sim. Ele era o governante. E o representante religioso. Havia o representante do governo também, político, né? Civil, político, e o governo religioso representado por Josué, o sumo sacerdote. Isso, Josué. O sumo sacerdote que estava com vestes sujas, né? No capítulo 4 ele aparece com vestes sujas, mas ele é purificado. E era acusado pelo inimigo, né? Pelo inimigo, exato. Então essas duas personalidades representam o quê? A igreja de Deus, o povo de Deus. Sim. Então as duas testemunhas, por isso que eu disse antes de nós entrarmos no aqui, que havia mais informações nas escrituras para identificar as duas testemunhas. Elas tanto se referem às escrituras sagradas, o Antigo Testamento, como também se refere à forma como elas... Porque a Bíblia sozinha, sem o povo de Deus apresentando, abrindo para o mundo, não vale. Observe que durante a Idade Média, quando profetizava de pano de saco, precisou ainda de que vários reformadores, vários ilustres, levassem consigo essas escrituras para transmitir aos outros. Realmente. Então, assim, há uma atuação da igreja dentro desse processo. Por isso que tanto a personalidade de Zacarias apresentada ali, né, aquele personagem Josué e Zorobabel são ali descritos. Mas o ponto essencial disso aí está naquele que estava dando luz dando força e dando poder a essas duas personalidades que representam também a igreja de Deus, que é o próprio Espírito Santo, o azeite. Exato. Da profecia. Exatamente. É ele que vai turbinar o trabalho das duas testemunhas. O mesmo que inspirou as escrituras também dá poder para aqueles que recebem a palavra de Deus a fim de transmitir para os outros. Fazendo rapidinho um regime paralelo, é chamado das duas oliveiras, da oliveira sai o azeite, é o azeite que mantém a luz acesa. Sim, exatamente. Então o azeite é o Espírito Santo, as oliveiras, chamado que é as testemunhas, né? Então, e a luz é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, Então, a Bíblia fechada, sem a ação do Espírito Santo, não passa de um livro como qualquer outro. É preciso o Espírito, a atuação dele, para o trabalho obter êxito, para que a palavra de Deus seja viva, a atuação do Espírito Santo foi necessária para a inspiração e é necessária para a transmissão dela. De maneira que a obra do Espírito Santo, no final dos tempos, no início, no Pentecostes, você vê que foi o trabalho do Espírito que deu todo o impacto,
trouxe todo o impacto sobre o mundo quando os discípulos receberam para pregar o evangelho. Eles estavam com a Bíblia aberta, eles estavam pregando as escrituras estavam ali, precisavam de 3 agentes, precisava das pessoas convertidas, precisava o Espírito Santo para dar o poder e precisavam também da própria palavra. Exatamente. Então é uma junção, um conjunto desses três substantivos aí, né? A Bíblia, a igreja e o Espírito Santo atuando tanto sobre a palavra inspirada como as pessoas que estavam transmitindo essa palavra. Exatamente. E também o Espírito Santo atuando naqueles que estavam recebendo a palavra. Perfeito, Né? perfeito. Nosso tempo, infelizmente, está se acabando. Mas dá pra gente dar uma adiantada em Pronto. alguns, né? É que, na verdade, o nosso assunto aqui Já foi, abrangeu praticamente tudo, né? Mas vamos verdade. fazer aqui rapidamente, que falta apenas 4 minutos para a gente O que eu sou sincero para a Regi, e para você, Raul, o que eu acho interessante é essa parte de quinta, né? Essa verdade triunfante, né? Sim, Eu achei fenomenal o que vem falando sobre nesse tema, né? Dessa lição aqui, Regi. O que combina com o texto inicial lá, o texto para memorizar. A palavra de Deus é eterna e permanece para sempre. A verdade ela é triunfante por quê? Porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela permanecerá para sempre. Porque assim, eu sou sincero para vocês, eu tenho uma dificuldade um pouco de estar compreendendo esses detalhezinhos pequenos da profecia, mas quando, um exemplo, como você explica, Regi, e de forma tão esmiuçada, rapaz, se for preciso, a gente passa o dia todo ouvindo. Exato. Falta tempo para a gente, né? Falta tempo. Mas a gente pode fazer as considerações. Bom, eu vou aproveitar o seu comentário de quinta-feira e fazer minhas considerações finais, que também são as considerações da lição na parte de quinta-feira, onde nos é apresentada aí a verdade triunfante e como essa verdade triunfa. Começa da forma como nós apresentamos aqui, a igreja, a palavra e o Espírito agindo pela palavra e pela igreja. Exatamente. O resultado disso qual é? Do testemunho das testemunhas, que depois elas no final, observe que no final ela está vestida de saco, elas são assaltadas, elas são destruídas, o corpo, acontece isso no fim da Revolução Francesa, mas depois brilha a sua luz. O mesmo vai acontecer também no final da história da Igreja de Deus. Quando essa obra tiver sido completada, então cumprir-se-á também a 7ª trombeta, que aparece em seguida, né? Sim. Dizendo o seguinte: os reinos do mundo inteiro passam a pertencer ao Senhor Jesus Cristo em absoluto. Exatamente. O mal, ele é vencido. Os inimigos são envergonhados. E o poder de Deus triunfa, a palavra triunfa. Então essa é a nossa esperança. Amém. E assim, lembrando para os irmãos que estão nos assistindo, e pessoas também que pode ser de outra religião, de outra igreja, ou não ter também decisão nenhuma, né? Mas o que eu falo é que quando a gente explicou aqui sobre igreja, não é igreja adventista do 7º dia. Por mais que nós sejamos adventistas do 7º dia, estudemos aqui as profecias, quando a gente relata aqui e fala para vocês sobre igreja, quer dizer igreja no contexto geral. Mundial. Qualquer pessoa, qualquer povo que seja fiel à palavra de Deus, que esteja em qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja, nos últimos dias, esse povo unido, esse povo sim é o que a Bíblia fala sobre a igreja de Deus, né? Os remanescentes. Exatamente. Então, assim, Regi, eu não tenho mais o que concluir, mas é impressionante como a gente viaja, né, aqui pela história, analisando e estudando aqui a palavra de Deus, né? Eu quero deixar só uma mensagem do capítulo da página 41 do livro Grande Conflito, que fala bem assim: quando a França rejeitou publicamente a Deus, descartou a Bíblia. Os homens ímpios e os espíritos das trevas se alegraram com a realização do objetivo acalentado por tanto tempo. Um reino livre das restrições da lei de Deus. O poder restritivo do Espírito de Deus, que põe limite ao cruel poder de Satanás, foi removido em grande medida. Foi permitido que aquele cujo único prazer consiste
na miséria humana, realizasse sua vontade. Mas vem aqui na página 269 falando bem assim: a menos que a igreja siga o caminho aberto pela providência, aceitando todo raio de luz e cumprindo tanto dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente se transformará em formalismo. A espiritualidade vital desaparecerá. Então que a gente tenha cuidado para isso, para que a palavra de Deus ela seja viva todos os dias em nossa vida, né? Que não seja uma simples mensagem, mas que seja revolução em nossas vidas, né? Exatamente. Infelizmente, nosso tempo acabou. O assunto é muito importante, um assunto muito gostoso da gente estudar, né? De aprender cada vez mais. Porém, nosso tempo é limitado. Eu espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, nos procure, né? A gente fica aqui na igreja no bairro Brasil, Avenida Espírito Santo 330. Exato. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, um estudo bíblico, entender mais esses assuntos, nos procure e estaremos aqui à disposição para te ajudar nesse. E possa nos estudo. assistir a semana que vem também, né? Continue assistindo, compartilhe com seus conhecidos, porque assim você vai estar ajudando as pessoas também a conhecerem mais sobre a palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue assistindo a nossa programação e até o próximo estudo. Amém.